Abaixo de nossos pés, a superfície da Terra esconde um segredo assustador. Abismos gigantescos, alguns mais largos do que você pode imaginar, se abrem por todo o planeta. De cânions colossais a buracos gigantes, junte-se a nós em uma jornada incrível enquanto revelamos as 15 maiores rachaduras da Terra. Estamos realmente cientes das ameaças que se escondem sob nossos pés, esperando para remodelar a superfície do planeta? Bom, vamos explorar. Primeiro, o Poço do Inferno. Imagine-se à beira de um abismo imenso, tão profundo e ameaçador, que ganhou o nome de o Poço do Inferno. Isso não é fantasia. É um lugar real na Terra, e sua própria existência desafia nossa compreensão dos mistérios do planeta. Bem-vindo à cratera de gás de Darvaza, no Turcomenistão, um lugar que mais parece o cenário de um filme de ficção científica do que um marco geográfico. A história da cratera de gás de Darvaza começa em 1971, quando geólogos soviéticos estavam perfurando em busca de gás natural. O solo sob a plataforma de perfuração colapsou inesperadamente, deixando um enorme buraco com um diâmetro de cerca de 70 metros. Temendo a liberação de gases venenosos, os cientistas decidiram atear fogo para queimar o gás. Eles pensaram que o fogo duraria algumas semanas, no máximo. Mal sabiam eles, estavam acendendo uma chama que arderia por mais de meio século. Agora, é um imenso poço de fogo no meio do deserto de Karakum, iluminando o céu noturno com seu brilho infernal. O calor é tão intenso que você pode sentir de longe. A visão é hipnotizante, quase hipnótica. É fácil entender por que os locais se referem a ela como a porta para o inferno. Mas além de sua aparência dramática, a cratera de gás de Darvaza é um assunto fascinante para estudo científico. Oferece uma oportunidade única de observar os efeitos da queima de gás natural a longo prazo no ambiente. Cientistas do mundo todo se aventuraram perto do poço de fogo, equipados com trajes resistentes ao calor e equipamentos especializados para estudar a composição dos gases e do solo na área. Suas descobertas contribuem para nosso entendimento dos campos de gás natural e o impacto dos vazamentos de gás no ambiente. O que é mais intrigante é o ecossistema que se desenvolveu em torno deste poço de fogo. Apesar das condições adversas, alguns micro-organismos conseguiram prosperar no solo próximo à cratera. Esta descoberta tem implicações para a astrobiologia, fornecendo informações sobre como a vida pode sobreviver em ambientes extremos, até mesmo em outros planetas. Apenas imagine-se à beira, olhando para o coração deste poço ardente. É uma visão que você nunca esqueceria, um lembrete marcante do planeta dinâmico que chamamos de lar. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Segundo, Tator Hills. Em 2017, o Serviço Geológico do Arizona, nos Estados Unidos, descobriu uma gigantesca fissura na Terra. A descoberta da maior fissura na região, com 3,2 quilômetros de comprimento, é significativa e destaca a influência humana e natural no meio ambiente. A utilização de drones para mapear esta fissura forneceu informações valiosas sobre a sua formação, evidenciando a importância da tecnologia na compreensão de fenômenos geológicos. A origem das fissuras no deserto do Arizona está atrelada à extração excessiva de águas subterrâneas desde o início do século XX, resultando no afundamento do solo e na formação de fissuras. Especificamente em Tator Hills, onde fissuras foram observadas pela primeira vez em 1977, a extensão total dessas formações alcança aproximadamente 17,7 quilômetros. Em contraste, as fissuras de Black Point na Serra Oriental da Califórnia, próximas ao Lago Mono, oferecem um estudo fascinante de forças vulcânicas e tectônicas que datam de 13 mil anos atrás. Diferentemente das fissuras no Arizona, as de Black Point têm origem vulcânica, formadas por uma erupção subaquática e processos subsequentes como a palagonitização, que cimentou os detritos ejetados. A pressão acumulada sob essa superfície sólida eventualmente causou a formação de fissuras de expansão, caracterizadas por suas profundidades e larguras consideráveis, algumas das quais são transitáveis por humanos.
embora outras exijam equipamento especial para exploração. Esses dois exemplos ilustram a diversidade e complexidade dos processos geológicos que moldam a Terra, destacando tanto a ação antrópica quanto os fenômenos naturais em diferentes contextos geográficos. Terceiro, Houtfeldsgia. Essa característica impressionante, conhecida como Houtfeldsgia, é essencialmente uma ravina estreita ou fenda que corta a terra, cercada por penhascos íngremes de ambos os lados, tornando-a uma das paisagens mais deslumbrantes e únicas da Islândia. O nome tem suas raízes nas sagas e folclores islandeses. De acordo com a história, um jovem e imprudente local chamado Houtfeldsgia encontrou um destino trágico nas profundezas dessa garganta. A saga adiciona uma camada extra de mistério a este lugar, atraindo aqueles que apreciam tanto as maravilhas da natureza quanto as histórias que ela pode inspirar. Esse lugar está localizado na península de Snæfellsnes, que faz parte das complexas configurações tectônicas da Islândia. A Islândia está localizada sobre a dorsal mesoatlântica, onde a placa norte-americana e a placa euroasiática estão se afastando. Essas forças tectônicas exercem pressão sobre a crosta terrestre, levando à criação de falhas, fraturas e fissuras. A Islândia é conhecida por sua atividade vulcânica devido à sua localização na dorsal mesoatlântica. Processos vulcânicos, incluindo o movimento de magma sob a superfície da Terra, podem contribuir para a formação de fissuras como essa. No entanto, apesar de ser uma gigantesca fissura na Terra, ela possui uma qualidade mágica certa. Ao entrar na rachadura, você é recebido por paredes imponentes cobertas de musgo verde vibrante. A água escorre pela face da rocha, contribuindo para a atmosfera encantadora do ambiente. A passagem pode ser estreita em alguns trechos, demandando agilidade para a travessia. Em certos pontos, os raios do sol penetram pelas frestas dos penhascos, gerando um espetáculo de luz e sombra que enriquece a atmosfera mágica deste local extraordinário. Quarto, rachadura no solo. Essa maravilha geológica pode ser encontrada no centro de Oregon, nos Estados Unidos. É um exemplo cativante de uma fenda vulcânica, que é uma fissura longa e estreita formada na crosta terrestre. Essa formação única permite aos visitantes explorar as profundezas de uma fenda natural e testemunhar as incríveis forças que moldaram a paisagem da região. Situada dentro do terreno árido do Alto Deserto, perto do Vale de Natal, essa fissura no solo se estende por cerca de 3,2 quilômetros de comprimento e desce a uma profundidade de aproximadamente 21 metros. Sua origem pode ser rastreada até uma combinação de atividade vulcânica e forças tectônicas, acreditadas por alguns terem atuado na área por milhões de anos. Provavelmente formou-se à medida que o magma subia à superfície durante eventos vulcânicos, causando fraturas na crosta terrestre. Processos de erosão subsequentes provavelmente expuseram e aprofundaram a fenda ao longo do tempo. Caminhar pela fissura no solo é como entrar em um abismo natural, cercado por paredes altas que revelam as camadas de rocha que compõem a crosta terrestre. Esse espetáculo oferece um vislumbre tangível da história geológica da região, convidando os visitantes a imaginar as forças tumultuadas que uma vez moldaram essa área notável. Quinto, Le Gouffre de l'Enfer. Le Gouffre de l'Enfer, que se traduz também como o Poço do Inferno, não é a mesma que fica no Turcomenistão. Ela é uma fenda fascinante situada na França. Esta maravilha natural atrai aventureiros com seu nome dramático e características notáveis. Serve como um exemplo principal de uma caverna marinha colapsada, onde as ondas do oceano esculpiram seu caminho através dos penhascos ao longo do litoral francês. As marés e os ventos estimularam a formação dessa falha, que se estende aproximadamente 9 metros de profundidade e 30 metros de comprimento através da erosão. Apesar de sua aparência tranquila, este local está imerso em lendas sombrias e contos de segredos misteriosos. Uma história comum narra a jornada de um pastor que se aventurou no abismo em busca de uma ovelha perdida. Ao descer, ele deparou-se com um paraíso subterrâneo oculto, adornado com cintilantes cristais e formações deslumbrantes, emanando uma beleza cativante. Este segredo se tornou seu refúgio, um local de conforto e maravilha. No entanto, devido ao nome do poço, também existem lendas relacionadas a forças muito mais obscuras. Segundo essas histórias, o poço é considerado a entrada para o submundo. Há, no entanto, uma história triste, porém verídica. Em 1949, o corpo de Robert Taylor, um rico parisiense, foi descoberto boiando na fenda
junto a um baú encharcado por um grupo de crianças. A polícia utilizou o baú para identificar seus restos mortais espancados. Sua investigação revelou que André Farah, seu mordomo, havia sido o assassino, motivado pelo desejo de se apropriar de sua fortuna. Farah foi condenado à morte, mas posteriormente perdoado pelo presidente. Disse que essa história de assassinato inspirou o filme Um Corpo que Cai, dirigido por Alfred Hitchcock. Sexto, Vale da Fenda Alfagja. O Vale da Fenda Alfagja, como o encontrado em um parque nacional na Islândia, é uma representação visual dos movimentos da Terra. Aqui, a placa norte-americana e a placa euroasiática estão se afastando uma da outra, criando uma lacuna na crosta terrestre. Esse processo é chamado de rift continental e é crucial no desenvolvimento de nova crosta oceânica. O Vale da Fenda na Islândia mede cerca de 7 a 10 metros de largura, com variações ao longo de seu comprimento devido a processos geológicos complexos. É atribuído à atividade tectônica associada à mais ampla dorsal mesoatlântica, uma cadeia montanhosa subaquática que marca o limite entre a placa norte-americana e a placa euroasiática. As placas divergentes causaram o afundamento gradual da Terra entre elas, formando o Vale da Fenda. O que é único sobre este lugar é sua acessibilidade. Ao contrário de muitos outros vales de fendas escondidos sob a água, este está parcialmente acima do nível do mar, permitindo aos visitantes testemunhar o processo geológico em ação. A Ponte Leif atravessa o Vale da Fenda, construída em 2002 e nomeada após o explorador islandês Leif Erikson, que se aventurou da Europa para explorar a América do Norte 500 anos antes. Sétimo, Vale dei Molini. Vale dei Molini, também conhecido como Vale dos Moinhos, é uma fissura única na Terra com um toque positivo. Este local histórico e pitoresco está localizado em Sorrento, Itália, dentro da deslumbrante região da Costa Amalfitana. Guarda vestígios de um complexo industrial que outrora prosperou em torno das operações de moagem. Cercado pela beleza natural exuberante, a história do Vale dei Molini remonta à Idade Média, quando se tornou um centro agitado de atividade econômica. Moinhos de água foram construídos ao longo do rio que flui pelo vale, utilizando o poder da água para moer trigo e grãos. Esta atividade de moagem sustentou a economia local e a comunidade por séculos. À medida que o tempo passava e a tecnologia evoluía, os moinhos de água tradicionais perderam sua significância, já que a moagem de farinha foi transferida para moinhos mais modernos nas proximidades. A área industrial gradualmente tornou-se obsoleta, levando ao seu fechamento e abandono na década de 1940. Desde então, a natureza lentamente reclamou os prédios de tijolos, resultando em uma cena que lembra um vislumbre de um mundo pós-humano. Hoje, o Vale dos Moinhos é uma mistura cativante de ruínas históricas e beleza cênica. Os velhos moinhos, paredes desmoronadas e fachadas tomadas pela vegetação, contam a história de uma era passada. Os visitantes podem explorar o local, vagando entre as ruínas e imaginando os moinhos outrora movimentados que ocupavam este vale. O contraste de prédios em decadência contra o pano de fundo de vegetação exuberante e vinhas cascata cria uma cena belamente assustadora que evoca uma sensação de nostalgia e intemporalidade. Oitavo, Kjeragbolten. Kjeragbolten é uma das rachaduras mais icônicas do mundo, localizada na Noruega. Este fenômeno natural impressionante e popular destino de caminhadas é conhecido por sua paisagem de tirar o fôlego e experiência emocionante. Ela é uma enorme pedra encaixada entre duas faces de penhasco dentro da cordilheira Kjerag. O nome Kjeragbolten deriva de Kjerag, o nome da montanha, e Bolten, que significa parafuso ou rocha. Este massivo pedregulho, pesando várias centenas de toneladas, está precariamente posicionado em uma fenda entre duas paredes de penhasco verticais, cerca de 975 metros acima do vale abaixo, criando um espetáculo impressionante. Mas como essa incrível formação aconteceu? A região de Rogaland está em uma zona tectonicamente ativa, permitindo que o rio esculpisse nas montanhas de arenito circundantes durante múltiplas glaciações. A Noruega experimentou várias glaciações, e após cada uma, a água do degelo remodelava o vale. Após o último período glacial, o aquecimento global causou um aumento nos níveis do mar, inundando os fiordes. A pedra foi depositada durante a última glaciação. Acredita-se que por volta de 50 mil anos antes de Cristo, à medida que a geleira norueguesa derretia,
houve um rebote nas formações rochosas devido à remoção do gelo. No caso da Kjeragbolten, o rebote aconteceu mais rápido do que o aumento do nível do mar, encaixando a rocha em sua posição atual. A jornada até o local envolve atravessar terrenos acidentados, subir inclinações íngremes e cruzar trilhas estreitas. No entanto, a recompensa é excepcional. Os caminhantes são tratados com vistas panorâmicas das montanhas e fiordes circundantes. O destaque da caminhada é ficar sobre o pedregulho, olhando para baixo na altura vertiginosa. Agora pare e se imagine um momento em cima dessa pedra. Vocês teriam coragem? Mesmo sabendo que ela pode desabar a qualquer momento? Deixe nos comentários a sua resposta. Gostaríamos de saber. 9. Grutas de Scotian. As Grutas de Scotian são uma maravilha subterrânea deslumbrante localizada na Eslovênia, um país conhecido por suas paisagens impressionantes. Essas cavernas são um patrimônio mundial da Unesco e uma das mais notáveis formações kársticas do mundo, oferecendo uma jornada cativante aos tesouros naturais da Terra. Situadas na região kárstica pitoresca do sudoeste da Eslovênia, as cavernas de Scotian consistem em um labirinto de passagens subterrâneas, imensas câmaras e formações rochosas de tirar o fôlego. O rio Reka esculpiu um caminho impressionante através das cavernas, criando uma série de características notáveis. A Grande Câmara destaca-se como uma caverna vasta com paredes imponentes, enquanto o trajeto subterrâneo do rio é marcado por cachoeiras e piscinas encantadoras, refletindo os sons suaves e ecoantes das águas subterrâneas. As cavernas, nomeadas de forma apropriada, abrigam uma diversidade de características geológicas, incluindo piscinas de calcário, terraços de travertino e estalagmites gigantes. Seu tamanho único fornece um habitat para espécies de morcegos, bioorganismos únicos e peixes que vivem completamente na escuridão. Uma ponte permite aos visitantes uma experiência íntima dessa divisão geológica colossal. A Câmara Martel, nomeada em honra ao espeleólogo Eduard Alfred Martel, é um dos maiores sistemas de cânions subterrâneos do mundo, com paredes que sobem a mais de 100 metros de altura. Estas cavernas são de grande importância ecológica, servindo como refúgio para espécies adaptadas ao ambiente subterrâneo e ostentando um ecossistema complexo que inclui criaturas únicas, adaptadas à vida nas cavernas. Este valor excepcional levou à inclusão das Grutas de Scotian na lista de locais naturais designados pela Unesco. Além disso, pesquisas arqueológicas revelaram evidências de ocupação humana nas cavernas que remontam a 10.000 anos, indicando seu uso por povos antigos. 10º. Fenda Silfra. Silfra é uma fissura subaquática única no Parque Nacional Thingvellir, Islândia, destacando-se como um dos melhores pontos de mergulho do mundo devido à sua origem e características excepcionais. Criada pela separação das placas tectônicas norte-americana e euroasiática, essa fissura permite uma experiência singular de nadar entre dois continentes. A clareza impressionante da água, resultado da filtração através da rocha vulcânica porosa, oferece visibilidade excepcional, por vezes superior a 91 metros. A água fria e cristalina de Silfra vem do degelo da geleira Langjökull, proporcionando um ambiente subaquático de pura beleza e visão clara. A topografia subaquática varia, com seções como a Catedral e a Lagoa de Silfra, criando experiências de mergulho diversificadas. A paisagem dinâmica subaquática, enriquecida pelas cores vibrantes das rochas e pela água pura, torna cada mergulho uma aventura sensorial. Silfra, uma testemunha da atividade tectônica contínua da Islândia, é um fenômeno geológico relativamente recente, mas com uma significância profunda na paisagem em constante evolução da Islândia. 11º. Queda de gelo do Khumbu. A queda de gelo do Khumbu, situada na região do Everest, no Alto Himalaia, representa um dos trechos mais impressionantes e perigosos na rota de escalada ao Monte Everest. Essa extensa área de gelo, caracterizada por um labirinto de fendas, paredes de gelo imponentes e abismos profundos, serve como o portal de entrada para o pico mais alto do mundo. Essas fendas são formadas pela interação entre o movimento da geleira e o terreno irregular por onde ela flui, criando uma paisagem dinâmica e constantemente em mudança. Os alpinistas enfrentam desafios significativos ao atravessar essa queda de gelo. Eles devem lidar com fendas largas e profundas, algumas das quais são cobertas por pontes de neve frágeis que podem colapsar sem aviso, potencialmente precipitando-os em abismos gelados. Para superar esses obstáculos, frequentemente utilizam escadas de alumínio para cruzar as fendas mais largas,
uma prática arriscada que exige tanto habilidade física quanto resistência mental. Além disso, a constante mudança na geleira significa que a topografia da queda de gelo do Khumbu varia de ano para ano, o que exige dos alpinistas não apenas força e habilidade, mas também uma grande capacidade de adaptação. Esta seção da escalada ao Everest destaca a imprevisibilidade e os perigos inerentes à escalada de altas montanhas, onde a natureza imponente e a beleza deslumbrante convivem com riscos significativos. 12º, Kamoa-Moa. Kamoa-Moa é uma fenda vulcânica que cativou observadores durante a erupção do vulcão Kilauea, na grande ilha do Havaí, em 2011. A erupção deslumbrante exibiu tanto a beleza quanto o poder destrutivo da natureza. A erupção começou como um prelúdio sutil, com o aumento da atividade sísmica e elevação no cume de Kilauea e no cone vulcânico de Pu'u'ou, na encosta do vulcão. O lago de lava da cratera Halemaumau também começou a subir, insinuando o que estava por vir. Em 5 de março de 2011, os rumores da Terra escalaram dramaticamente, marcados por uma onda de tremores sísmicos e atividade sísmica elevada. Esses sinais sinalizaram o início de uma erupção vulcânica. Quase simultaneamente, Pu'u'ou rapidamente se desinflou, sublinhando ainda mais a erupção iminente. Mais tarde, naquela noite, o verdadeiro espetáculo começou, enquanto a rocha derretida jorrava das profundezas da Terra, dando origem às rachaduras de Kamoa-Moa. A erupção, localizada a aproximadamente 1,2 quilômetros ao sul de Pu'u'ou, tornou-se uma cena de admiração inspiradora. Lava, uma força da natureza em estado líquido, jorrou dessas fissuras, avançando e recuando como uma dança cósmica. O desempenho alcançou seu ápice impressionante em 8 de março, quando a parte oeste da fenda ocidental se destacou, criando um fluxo de lava rápido e direcionado que devorava tudo à sua frente. As árvores se dobravam como se fossem meros palitos perante o avanço implacável da massa incandescente, pintando um quadro de destruição e regeneração. Observar a lava jorrando de uma fissura vulcânica era um espetáculo inspirador, revelando a força bruta e a magnificência inerente à geologia. 13º. Rift da África Oriental. O Vale do Rift da África Oriental é uma impressionante formação geológica que se estende majestosamente por mais de 2.900 quilômetros, desde o Golfo de Aden, no extremo norte, até o Zimbábue, no sul. Este vale não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um limite crítico de placas tectônicas, marcando o local onde o continente africano está gradualmente sendo dividido em duas massas terrestres distintas, a placa Somali a leste e a placa Núbia a oeste. Esta divisão tectônica proporciona aos geólogos uma janela única para estudar os diversos estágios do processo de formação de rifts ao longo de sua extensão. O processo de rift do Vale do Rift da África Oriental é impulsionado por forças tectônicas que exercem tensão na crosta terrestre, levando ao desenvolvimento de fraturas e fissuras profundas. Essas aberturas na crosta permitem que água, magma e outros materiais geológicos emergem à superfície, evidenciando a intensa atividade geológica da região. A presença de rochas vulcânicas ao longo do piso do vale indica que a litosfera sob o vale se afinou a ponto de estar quase rompendo completamente. À medida que o processo de rift continua, o afastamento progressivo das placas tectônicas permite o influxo de magma do manto, que, ao solidificar, pode eventualmente dar origem a um novo oceano. Este fenômeno geológico sugere que, ao longo de milhões de anos, a expansão do assoalho oceânico poderia se estender por toda a extensão do vale, resultando na redução da massa continental da África. Nesse cenário futuro, partes da Etiópia e da Somália, incluindo o chifre da África, poderiam formar uma grande ilha isolada no Oceano Índico, um testemunho dramático das poderosas forças da natureza que moldam o nosso planeta. 14º. Grigotagja. Grigotagja, uma caverna de lava situada perto do lago Mývatn, na Islândia, é uma maravilhosa manifestação da atividade geológica do planeta. Abrigando uma fonte termal natural com águas azuis quentes, esta fenda rochosa oferece um contraste deslumbrante entre suas águas convidativas e as ásperas paredes de rocha que a cercam, atraindo visitantes para um banho único em um cenário espetacular. A fonte dessa calorosidade é a intensa atividade geotérmica abaixo da superfície, diretamente ligada aos movimentos tectônicos ao longo da dorsal mesoatlântica, que separa as placas tectônicas norte-americana e euroasiática.
Griota-gja é o produto de processos tectônicos que criam fissuras na crosta terrestre, que por sua vez se tornam canais para a água se infiltrar, aquecer e eventualmente formar fontes termais em cavernas naturais. Este local não é apenas um testemunho da beleza natural, mas também das forças dinâmicas que moldam nosso planeta, proporcionando um refúgio de calor e maravilha geológica para os visitantes desfrutarem. 15º. O Poço de Thor. O Poço de Thor, que também é localizado na costa de Oregon, nos Estados Unidos, é frequentemente referido como o Ralo do Pacífico. Este espetacular buraco no oceano parece estar engolindo incessantemente o mar ao redor, criando um espetáculo hipnotizante e um tanto aterrorizante que atrai fotógrafos e aventureiros de todo o mundo. O Poço de Thor está localizado próximo ao Cabo Perpétuo e acredita-se que seja uma caverna marinha que colapsou e foi esculpida pelo poder implacável das ondas do oceano. O buraco tem cerca de 6 metros de profundidade e pode ser bastante perigoso, especialmente na maré alta ou durante tempestades, quando a água se agita violentamente, disparando para cima e então drenando de volta para o buraco aparentemente sem fundo. O que torna esse poço uma característica geológica única é a maneira como interage com o oceano. Quando a maré está certa, a água invade o buraco por baixo, enchendo-o de dentro para fora, e então irrompe para cima em um esguicho dramático. Momentos depois, a água drena de volta para o buraco, criando um ciclo rítmico e cativante que é tanto belo quanto impressionante. Visitar o Poço de Thor oferece uma oportunidade de testemunhar o poder bruto e a beleza da natureza. A visão do oceano continuamente enchendo e esvaziando este caldeirão rochoso é um lembrete do poder do Pacífico e da natureza sempre mutável de nossas costas. É um lugar onde você pode ver, ouvir e sentir o poder do oceano, enquanto a água ruge, espirra e gira para dentro e fora desta maravilha natural. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber.